Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Já que a gente já está de pé, vamos em Apocalipse 3, 14. Amém? Todo mundo achou? Apocalipse 3, 14. Amém? E diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos os quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Pode todo mundo assentar? Essa passagem está no meu coração desde o culto da Santa Ceia, quando o pastor divino citou. E eu fiquei meditando nela. Ela é muito conhecida quando a gente vai falar dos crentes mornos, né? Não seja como Laodiceia, que é morno, não é frio nem quente. A gente cita muito isso. Mas hoje eu não queria citar essa passagem. Eu queria que a gente meditasse aqui, não especificamente no versículo 16, e sim no versículo 17. E dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabeis que és um coitado miserável, pobre, cego e nu. É essa passagem que ficou latejando no meu coração. Quando a gente analisa a história de Laodiceia, uma cidade na Frígia, né? A gente observa que quando ela fala rico sou, ela não estava mentindo, não. Laodiceia era uma cidade rica. Laodiceia era uma cidade que a gente muitas vezes conhece porque a água é morna, né? Não dá para beber. Mas ela não se resume somente a isso, não. Ela tinha um pó frígio, né? Que era vendido para fazer pomada, vendido para fazer colírio nos olhos. Além disso, Laodiceia tinha sistemas bancários já. Ou seja, olha como é que era avançada, né? Ela era rica. Ela tinha escolas de medicina, de oftalmologia, ou seja, que cuidava justamente da visão. Onde Deus vai falar: olha, você é cego. Ela tinha uma das melhores lãs. Ela exportava roupa, porque ela exportava uma lã negra e brilhante. Ou seja, é como se Laodiceia fosse quase que como uma potência, uma cidade potência. Então, quando a igreja diz: rico sou, de nada tenho falta, não é exatamente uma mentira. Materialmente falando, ela era rica. Era rica. Mas Deus não vai focar nisso. Deus olha para tudo que ela tem e fala: você não passa de um miserável, pobre, cego e nu, que ainda não entendeu nada. Você acha que não precisa, mas que você já é autodependente, mas é porque você ainda realmente não entendeu o significado da graça, da salvação em si. E é interessante, porque apesar de ter tudo isso, como a gente falou, Deus vai falar que ele era pobre, cego e nu. E aí a gente entende que Laodiceia já estava deixando de ser dependente.
as circunstâncias que ela estava passando ali, ela já não olhava mais para Deus como uma dependência em Deus. É como se a gente tivesse uma boa situação e falasse, nossa, eu estou muito bem. Graças a Deus. A oração do fariseu, obrigado, Deus, por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, é isso. Mas esquecendo que o que justifica a gente é a oração do publicano. Pobre pecador que eu sou, Deus, que não mereço, mas preciso do teu perdão. Então era disso que Jesus estava falando, olha, você não está entendendo, você acha que a sua dependência é em você mesmo, e quando é em você, foi o que o Marquinhos falou ali. É interessante, quando ele falou, eu falei, pronto, está confirmando a mensagem, porque o jovem, ele realmente pensou nisso aí, olha, eu vou ter uma boa herança, e eu vou estar rico, eu não vou precisar mais de nada, eu vou estar bem, vou viver minha liberdade, vou fazer tudo que eu acho que eu tenho que fazer. Interessante que hoje é dia de culto de jovens, né? E quando a gente é jovem, a gente é assim mesmo. A gente tem a nossa verdade, né? A gente começa a perder a dependência dos pais. E eu estava pensando justamente nesse quesito, olhando a minha filha. Até falei com minha esposa outro dia, quando estava chegando. Minha filha tem 3, vai fazer 4 anos, e ela é totalmente dependente do pai e da mãe. O interessante é que se ela tiver com sede, ela vai chegar, papai ou mamãe, e ela vai falar, estou com sede. E ela vai recorrer a quem ela depende, porque ela sabe que ali ela vai conseguir o que ela está querendo. Se ela está com fome, ela vai falar, papai, mamãe, eu estou com fome. E aí a gente vai fazer alguma coisa, entendeu? Para saciar a fome dela. Se ela tem algum machucado, algum arranhão no joelho, por mínimo que seja, vai ser uma coisa, às vezes nem está doendo, mas ela vai fazer aquela carinha de choro e vai chegar, papai, machuquei. E às vezes não é nada, e eu vou falar, vou dar um beijinho que vai sarar. E é lógico que o meu beijo não vai fazer, não tem um poder curativo, mas pelo fato do pai dela ter falado que vai sarar, ela fica tranquila. Ela entende que, não, meu pai falou que vai sarar, vai sarar. Ou seja, a minha verdade para ela vira uma verdade absoluta. O que eu falar, para ela, está valendo. E por isso que Jesus chega para os pequeninos e fala, olha, que a gente tem que ser igual às crianças. O culto não é especificamente para crianças, é para jovens e adolescentes, mas é disso que Jesus estava falando. Porque quando a gente é criança, quando a gente é filho, a gente tem uma pessoa que a gente sabe que depende. De modo que é como se Deus fale assim, olha, dependa de mim. Busque de mim. Entendeu? Mas aí a gente vai crescendo, vai ficando mais jovem, né? E aí a gente começa a ter as nossas próprias certezas da vida. E aquilo que o meu pai ou minha mãe falou já não é mais regra. A gente começa a ter as nossas próprias vontades. Meu pai falou que eu não posso passar por aqui, mas eu já sou grande, eu vou passar. Minha mãe falou que eu não poderia falar tal coisa, mas é besteira. E a gente começa a ficar cheio de uma certeza. Isso é com todo mundo já passou por isso, ou vai passar. E Laodiceia está vivendo esse momento. Laodiceia está vivendo um momento em que ela já é jovem, né? Vamos pôr assim. Ela entende que, eu estou bem, não preciso de nada. Assim como o jovem, vou viver minha liberdade, já tenho dinheiro suficiente para fazer o que eu quiser, não dependo de nada, não sou como as outras igrejas que são pobres, não, eu tenho a melhor lã, eu tenho os melhores médicos, eu ensino os médicos, né, porque tinha escolas, eu tenho o melhor colírio para os olhos, nada me falta. Sou referência. Se alguém precisa de uma coisa no banco, a gente tem banco aqui. Ou seja, imagina que seja uma São Paulo do Brasil, uma cidade autossustentável, de nada tenho falta. E a gente muitas vezes pensa que essa passagem pode não servir para a gente. A gente vai falar assim, não, mas eu não sou frio, eu não sou morno,
eu sou quente, eu sou fogo puro. Mas o fato deles serem mornos, de estarem de um lado e do outro, é porque eles não entendiam que eles criam em Deus, eles já eram crentes, já tinham sido apresentado o Evangelho, já entendiam a revelação. Beleza, qual que é a revelação? Que Jesus, o Filho de Deus, ele aniquilou a si mesmo, foi para a cruz, hoje eu sou salvo mediante a ele. Beleza, muito bom, parabéns. Mas alguma coisa ainda impedia eles de chegar. Então, o morno não é simplesmente a pessoa que às vezes ele vai na igreja um dia, não vai no outro. Não, isso é uma coisa aparente. Deus está falando de uma coisa que estava dentro do coração. Podia estar todos os dias na igreja, mas aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. É porque Deus, Ele olha, eu já até falei isso aqui, é como se Ele visse lá dentro, entendeu? Ele sabe. Então era disso que Ele estava falando. E se a gente for parar para analisar, com algumas igrejas Ele é até mais pesado no que fala. Ele chega para uma igreja e fala: olha, se você não se arrepender, eu virei sobre ti como um ladrão. Olha que medo, ouviu Deus Todo-Poderoso falar um negócio desse? E com todos ele vai falar: arrependa-te, já deixaste as primeiras obras, arrependa-te. E ele vai falando com todas elas. E aí quando chega em Laodiceia, ele não está falando, você não vê um pecado aparente, você não vê Deus falando: olha, você está com os nicolaítas, ou você está com os idólatras, você está com os prostitutas, igual a Jezabel. Não, você não vê um pecado específico, apenas a falta de dependência em Deus, o Todo-Poderoso. E aí, a gente vai ver uma passagem que ela está em Mateus, Marcos e Lucas, mas eu queria focar em Mateus. Mateus 19, se eu não me engano, vou ler ele rapidinho. Mateus 19, 16. O jovem rico. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? E disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e me segue. E por que eu acho que essa passagem ela vai de encontro ao que eu estou vendo na igreja de Laodiceia, ou do que a gente falou, do que o Marquinhos também falou antes, do filho pródigo? É porque Laodiceia, assim como nós, quando ficamos mais jovens, a gente começa, como eu falei, a gente começa a ter a nossa própria verdade, né? A gente começa a ter os nossos próprios motivos, a gente começa a querer trilhar o nosso próprio caminho. E Laodiceia, especificamente, entendia que o que ela tinha era o suficiente para ela. Muitas vezes, a gente também, igual esse jovem aqui, começa a entender um pouco do evangelho de modo errado. Esse jovem, ele entendia que ele partia dele ter que fazer alguma coisa para entrar no reino de Deus. Em outros passagens ele vai dizer: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ou o que eu vou fazer para herdar o reino dos céus? Ou seja, a pergunta dele é o que ele tinha que fazer, como se a salvação viesse dele. Entende? O que eu vou fazer? Eu tenho que orar quantas vezes? Eu tenho que fazer o quê? E é óbvio que essa resposta não vai ter uma pergunta agradável, porque não adianta nada que você possa fazer.
Porque até a nossa melhor obra para Deus é como um trapo de imundícia, como a Bíblia diz. Então ele já veio com uma verdade na cabeça, como se a salvação meio que viesse com obras. Qual obra que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus vai e fala, olha, o que você faz? Você estuda a Bíblia, você observa os mandamentos? E ele talvez, isso é eu que estou falando, a Bíblia não diz, mas talvez cheio de si, achando que poderia talvez receber um elogio, ele fala, não, eu faço isso tudo. Mas isso não é o suficiente, o que eu vou fazer mais que isso? Aí Jesus fala, olha, se você quer ser perfeito, então faça isso. E é óbvio que ele não iria fazer, porque não há ninguém perfeito. Não há ninguém perfeito, por isso precisamos de Cristo. Mas, de fato, o que ele precisava ali naquele momento, é o que Jesus falou no final, vem e segue-me. Ou seja, dependa de mim. A gente vai ver quando Jesus chama os 12, e ele chama gente que, beleza, às vezes a pessoa talvez não tinha muita família, mas ele chega para Pedro, que tinha uma sogra, tinha uma esposa, a gente não vai saber se tinha filhos e tudo mais, eu não tenho esse conhecimento, mas ele chamou uma pessoa que era casado. E Pedro poderia até brincar com Cristo e falar assim, Jesus, vamos fazer o seguinte, segunda, quarta e sexta eu estou com minha esposa, tá? Terça, quinta e sábado eu estou contigo, pode ser? Mas não, ele seguiu, ou seja, ele se tornou dependente de Cristo. E é isso que Jesus vai falar. É quase que como se fosse isso que Jesus estava querendo mostrar para a Laodiceia. Aonde você andou, que você deixou a sua dependência em mim? O que aconteceu ao longo do caminho que você já não mais depende de mim? O que você acha que sabe sobre o mundo que é melhor do que o que eu ensinei na revelação? Quando Jesus vai falar assim, olha, visto que foi, até falei com o pastor outro dia, meio que Jesus vai acabando com toda a lei. Porque Jesus chega e fala, olha, visto que foi dito os antigos, eu porém vos digo, não faça isso. Visto que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que se você simplesmente odiar, pronto. Visto que foi dito que odiarás o teu inimigo e amarás o seu amigo ou o seu próximo, eu porém vos digo que amarás o teu inimigo também. Entendeu? Jesus meio que foi, vocês não entenderam nada até agora, então eu tive que descer aqui para mostrar exatamente o que é. O que vocês entenderam, a verdade que vocês acreditavam que tinham, eu estou aqui para derrubar uma por uma. De modo que os fariseus que se achavam, também estavam cheios de si, não vão falar, de nada tenho falta, talvez de material não, mas na espiritualidade deles, eles achavam que também não precisava de mais nada. E aí, Jesus chama um cara, cura ele no sábado, na frente de todo mundo, justamente para mostrar para eles, o que vocês entendem do Evangelho, ainda não é nada. E eu estou aqui para mostrar. Aí, os discípulos vão colher espigas no sábado, e os fariseus também cheios de si, achando que sabiam alguma coisa, totalmente independentes de Deus, vão falar, vixe, olha lá, está curando no sábado, está trabalhando no sábado, está colhendo no sábado. E ele vai falar, está aqui quem é mais importante que o sábado. Lá é como se ele falasse, esquece tudo que vocês entenderam até agora, porque o Deus Todo-Poderoso está aqui na frente de vocês. É disso. A dependência que Pedro entendeu quando Jesus fala assim, e vocês, quem que vocês acham que eu sou? E Pedro vai falar, o senhor tem que ser o filho de Deus, não tem outra coisa, eu vi tudo que o senhor fez, estou vendo o mar se aquietar, estou vendo o senhor fazer milagres e maravilhas, não tem outro que vai fazer isso aí, para mim o senhor é o filho de Deus. Ele fala, está vendo? Coisas que nem os próprios fariseus, os entendidos da lei entendiam, Pedro, com toda a sua pequenez ali, um cara matuto talvez, entendeu. Que ele era o Filho, Cristo, Filho de Deus. Então, na verdade, é de dependência que Laodiceia estava precisando.
E às vezes a gente pode pensar que isso, mas isso não acontece comigo, eu estou muito bem. Será? Deus sabe do coração de cada um. Às vezes a gente pensa, é igual eu falei, para os fariseus, eles achavam que estavam muito bem espiritualmente. Para Laodiceia, eles achavam que estavam muito bem na forma financeira. Talvez você vai achar que está muito bem na forma espiritual. Não, estou tranquilo. Até comentei com o pastor outro dia, porque às vezes isso já aconteceu comigo. Eu falar, não, hoje eu não posso pecar porque vai ter Santa Ceia. Ou, sabe, a gente começa a criar coisas, entendeu? Como se a gente ligasse um botãozinho na nossa religiosidade. Hoje tem culto, hoje eu tenho que estar bem. E amanhã que não tem? Como é que eu tenho que ficar? Não, mas o culto é uma vez no mês. E os outros 29 dias, como é que eu tenho que estar? Porque às vezes a gente analisa, igual eu falei, a gente acha que está bem, mas será que a gente não está só seguindo no automático? Entende? Será que... Porque Sansão também achou que estava bem. E eu não estou só falando de forma financeira, não. Sansão, muitos acreditam que Sansão perdeu a força porque cortou o cabelo e pronto. Mas não vê que Sansão era nazireu, que não podia tocar em nada imundo, morto. Tinha determinadas coisas que ele não poderia fazer. E ele foi fazendo uma por uma, sabe? Até chegar o momento em que é cortado o cabelo, mas isso foi um processo. Mas para ele estava muito bem, estou muito bem, eu vou chegar e vou acabar com os filisteus. E aí a Bíblia vai dizer que não sabia Sansão, que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. Não é do nada, mas é um trajeto. E a gente pode estar perdendo a sensibilidade de entender que a gente já está, estou perdendo a dependência de Deus na minha vida. São com pequenas coisas. Não é simplesmente a pessoa, fulano não vem na igreja uma semana. Tá, isso é o aparente. Mas, às vezes, o que não é aparente e que Deus está vendo é que faz a diferença. Qual que está sendo o meu plano para o futuro? No meu futuro eu quero fazer isso. Aí depois ele pensa, mas vai ter a salvação. Se não der certo, ele vai deixando tudo, ele vai fazendo uma lista de coisas. E no final, mas tem a salvação. Ele não percebe, mas ele já deixou a salvação quase que em último plano. É assim que acontece. E Jesus vai falar, não vos andeis ansiosos, porque mais importante é o reino de Deus, da dependência que a gente tem que ter nele. Então, uma coisa que a gente tem que, hoje é um dia da gente olhar para dentro do nosso coração e analisar como é que está sendo. Será que eu dependo de Deus? Usando o exemplo da minha filha, quem já é pai sabe como é que são os filhos. Será que eu faço igual minha filha diante de Deus? Pai, eu quero alguma coisa, ou mesmo que não queira, às vezes acontece dela inventar um assunto só para ficar perto do pai. Que bonito, né? Às vezes tem que ser assim na nossa vida também. Não é só, eu quero mudar minha vida financeira. Aí a pessoa vai e busca Deus, tudo mais. Mas não é só isso. Às vezes também a gente tem que, sentar, dobrar os nossos joelhos. Simplesmente não precisa ter alguma coisa específica. Pelo menos a presença de Deus. Eu quero ter mais de Deus. Eu dependo. A oração, eu tenho que falar mais com o Papai do Céu. Eu tenho que pedir mais perdão, porque, como a gente já viu, a gente nunca está bem, irmão. Se a gente estivesse bem, a gente não precisava de Cristo. Pelo contrário, nós somos muitas vezes pobre, cego e nu, miserável. É por isso que existe a graça, é por isso que existe a palavra misericórdia. Amor ao miserável que nós somos. Laodiceia estava se perdendo nisso. Mas, de fato, ela também é miserável e também necessita da graça de Cristo. Todos os dias. E aí, depois disso tudo, Deus vai mostrar que Ele quer a dependência. Porque Ele chega e fala, olha,
comprai ouro de mim. Eu sei que você é pobre, eu sei que você é miserável. É como se ele dissesse, tudo que você acha que tem, um dia vai passar. Assim como o jovem que gastou todo o dinheiro, um dia vai passar. A nossa independência, vamos pôr assim, um dia acaba. E aí um dia a conta chega. E ele fala, olha, mas esquece esse ouro que você tem. Esquece essa roupa que você acha que é boa, de grife. Esquece esses colírios que você tem, porque o colírio que você faz é mundano. Uma hora ele não vai afetar mais o olho. Ele não vai curar a cegueira. A roupa que você acha que tem, uma hora, não vai suportar o frio espiritual. A riqueza que você acha que tem, um dia o gafanhoto come. Ou seja, tudo que você acha que sabe, quando não é na dependência de Deus, um dia acaba. Um dia acaba. E aí Deus fala, olha, vem em mim, compre ouro refinado de mim, pegue vestes brancas minhas, use os meus colírios para que você enxergue. Acabe com use roupas brancas para que acabe a sua vergonha da nudez, porque para mim você ainda está nu. O que importa não é o que é aparente para você, mas o que eu tenho para te oferecer. É disso que Jesus está falando, ou seja, seja dependente, de fato, do Criador, do seu Criador, para tudo na nossa vida. E como se não bastasse isso, pelo menos pelo que eu vi, foi a única carta que ele vai falar, olha, eu estou à porta, cara. Eu estou à porta batendo. Ele não saiu como... Eu gostei do que o pastor Divino falou. Ele falou, olha, se fosse eu já tinha saído, né? Quando ele citou isso aí. Mas não, Jesus está lá batendo na porta. De modo que a independência deles, se achar que estavam talvez grandes demais, se apoiando no que eles acreditavam ser o melhor, fizeram que Deus ficasse fora. Talvez, quando a gente não mais depende de Deus, a gente não percebe, mas pode ser que Deus já esteja fora do nosso coração e a gente não tenha percebido. E aí Deus está lá batendo, deixa eu entrar. Porque se fosse outro, eu vou repetir o que o Divino falou, se fosse outro, eu mesmo não esperaria. Ah, não está atendendo. Mas não, o Deus que é amor, estava lá batendo e falou, olha, se você abrir a porta, eu quero cear contigo. Eu quero cear contigo, é da minha vontade que você dependa de mim, e após depender de mim, eu quero estar junto de você, eu quero cear contigo. A gente vê um amor e uma humildade tão grande, é como se eu criasse uma formiga e me importasse com ela, sabe? O Deus todo criador, que a gente é muito inferior, ele se importa, cara. Isso é uma revelação que é difícil de acreditar. É difícil de acreditar, mas ele se importa. Então, se hoje você está pensando, poxa, talvez eu esteja assim, botando outras coisas na frente de Deus. Talvez eu não esteja titubeando nos cultos, mas no meu coração eu sei que eu já não dependo tanto de Deus como dependia antes. Talvez, mas Deus não desistiu de bater a porta. Talvez Deus não esteja realmente no meu coração, porque uma coisa é certa, né? Não adianta, morno não existe, ou você está frio ou você está quente. Então, talvez Deus não vai estar com uma perna no seu coração e outra perna fora, não tem como servir a dois senhores, sinto muito. A única coisa que Jesus falou é uma escolha, você não tem que fazer nenhuma obra, você tem que seguir, você tem que me seguir. Não se preocupe, você não vai ter que fazer a melhor obra do mundo, você não vai ter que fazer 10 mil orações por dia, não. A única coisa que Jesus falou é, vem e me segue. Talvez seja uma coisa difícil, mas é simples. Não é uma coisa mirabolante, mas é difícil. É difícil seguir a Cristo, é difícil falar assim, olha, eu já sou um cara com 31 anos, mas eu tenho que entender que eu não dependo de mim. É como Jesus falou com Pedro, olha, antes você fazia o que você queria, agora vai ter outro que vai cingir os seus lombos e vai te colocar onde você às vezes não queira. Agora você tem um dono,
Você tem um líder. Você tem um mestre agora. E apesar da salvação não é por obras, mas eu tenho que seguir. E aí entra a obra da minha fé. Eu tenho que seguir como que vem do invisível. Mas eu tenho que seguir a Cristo. Jesus deixou um caminho para ser traçado, e eu tenho que seguir esse caminho, porque Ele é a porta, e eu tenho que passar por ela para ser salvo. Eu não preciso fazer obras mirabolantes, mas eu tenho uma porta para entrar. Se essa porta estiver fechada, não tem como entrar na igreja. Se essa porta está aberta, automaticamente não adianta eu tentar pular o muro, eu vou ter que passar pelo portão para chegar aqui. Então não tem como criar atalhos. É uma coisa simples, porém difícil, dependência de Deus. Então, irmãos, que a gente seja dependente de Deus, porque Ele está à porta, Ele bate, Ele quer que a gente entre, Ele quer cear com a gente. Amém? Até aqui, obrigado.